Nosso tema de hoje é mulher autoconfiante, casamento inabalável. A gente vai falar sobre o poder, né, de uma mulher conectada aí à sua potência, ao seu feminino, para de fato transformar a sua vida e a partir disso transformar o seu casamento. Vamos começar a gravar aqui. Então, oficialmente, dando início à nossa aula secreta de hoje, Mulher Autoconfiante, Casamento Inabalável. Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder aí convidar outras mulheres, enviar o link, convidar outras mulheres para entrar, nos ajudar nesse movimento aqui, né, da entrega mesmo de todo esse conteúdo, para que novas mulheres possam vir conhecer um pouco mais aí desse nosso trabalho. Quem tiver aí na live que puder enviar, né, esse link também para outras mulheres, encaminhar aí no aviãozinho. Para as mulheres que estão aqui na sala, se puderem nos ajudar a divulgar, convidando outras mulheres para que venham também nos acompanhar. É sempre uma honra, é um prazer e essa ajuda de vocês faz muita diferença. Raquel, eu vi que a Raquel aqui da equipe acabou de entrar. Raquel, eu vou te pedir, ou você, ou pedir para Carol, para encaminhar lá no grupo do workshop. Aquele é um grupo que ele não recebe as mensagens automáticas. Se puder encaminhar lá essa mensagem daqui a pouco, que vai entrar daqui a pouquinho, de que a sala tá aberta, ajuda a gente lá, tá bom? Qualquer coisa pede pra Carol que ela sabe, beleza. Bom, então vamos lá. Estamos aqui dando início, né, a essa aula e hoje a gente vai falar sobre essa jornada de conexão, intimidade e segurança no nosso casamento que surge através do nosso movimento, né? Esse que é o movimento, assim. Primeiro é uma jornada para dentro de conexão, de intimidade, de segurança pessoal, de autoconfiança em mim mesma, na minha própria vida, na minha potência, naquilo tudo que eu sou, para depois se tornar uma jornada, né, para depois se tornar essa jornada de segurança, de intimidade na nossa vida, tá bom? Bom, é sobre isso. Bom, um pouquinho do que vocês vão ver hoje aqui na nossa aula, né? Qual que é o verdadeiro segredo das mulheres mais desejadas, valorizadas e amadas aí pelo seu marido? O que faz com que uma mulher se torne prioridade para um homem sem que ela tenha que ficar pedindo, solicitando para que ele mude o jeito dele, o que torna uma mulher totalmente segura e confiante no seu casamento, como construir um casamento fortalecido, inabalável, porque muitas vezes o diálogo se torna uma armadilha dentro do casamento e mais afasta do que traz conexão, intimidade no casamento, como sua baixa autoestima e falta de autoconfiança impactam negativamente no seu casamento, porque fazer terapia de casal às vezes pode trazer ainda mais desconexão no seu casamento e deixar seu marido mais distante. Eu vou explicar, tá? Fiquem tranquilas. Como acessar o verdadeiro poder de uma mulher que traz esse homem para dentro da relação e apoiá-lo a expressar o melhor dele no masculino dele. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sei que aqui temos várias mentoradas, temos alunas do nosso programa Você Feminina Irresistível, e temos também mulheres novas chegando aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou Taimã Massarolo, sou psicóloga sistêmica, sou terapeuta familiar e estou aí à frente do Instituto Travessia Feminina. E no Instituto eu desenvolvi um método, né? Desenvolvi toda uma metodologia para ajudar as mulheres, bom dia Rosânia, a acessarem as curas profundas do seu feminino e a partir disso, a partir de uma mudança pessoal, ajudarem também outras, né, ajudarem a transformar outras áreas da sua vida, especialmente, aqui a gente tá falando de casamento, né, especialmente o relacionamento de casal, que depois vai acabar interferindo na maternidade, em outras áreas da nossa vida, tá? Inclusive na vida profissional e tudo mais. Então, aqui no Instituto, a gente, né, através desse método que eu desenvolvi e venho lapidando e melhorando a cada momento,
ajudando mulheres a se resgatarem para então resgatarem seu casamento, para se conectarem consigo mesmas, para viverem um casamento de intimidade e conexão, para se conhecerem, para conseguir ajudar a fazer o seu casamento entrar num ciclo virtuoso de conexão, de intimidade e de crescimento mútuo, tá bom? Então, é sobre isso que a gente fala aqui. E esse é meu lado profissional e, obviamente, antes de ser essa profissional e para ser essa profissional, eu sou essa mulher, né, que também vivo os meus processos, que vivo a minha vida, que coloco em prática tudo aquilo que eu ensino, né, que inclusive antes de ensinar eu coloco em prática, porque senão isso não funciona. Então, eu sou casada com o Sérgio, juntos nós somos pais, né, dessas 3 crianças, Maria Clara, Ana Lívia e Benício. E aquilo que a gente coloca em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, é o que a gente compartilha, então, é o que eu compartilho em todo esse trabalho e desenvolvendo todo esse método que começou comigo e com o Sérgio, né? No Encontre Seu Lugar, Sérgio, meu marido. A gente assim, a gente desenvolveu, né, um trabalho no Instituto Encontre Seu Lugar. E a partir desse trabalho, eu adaptei todo o nosso movimento e tornei esse método ainda mais exclusivo, trouxe algumas especificidades dentro do método para o processo de cura do feminino, esse aprofundamento da cura do feminino, tá bom? Então, é por isso que eu venho compartilhar isso com vocês. É toda uma caminhada, é toda uma jornada. Já são ao todo, né, mais de 200 mentoradas que passaram por esse processo aí da cura do feminino, né, dessa metodologia. Temos alunas também do Você Feminino Irresistível, né? São vários movimentos que a gente tem acontecendo dentro do Instituto e estamos em breve, né, por esse ano, vamos lançar também a formação para que outras mulheres que estejam em seus processos de curas, que sintam esse chamado, né, que desejam também ser canais e instrumentos de cura aí para outras mulheres, possam se formar dentro do método e também, né, dar aulas e também aplicar a metodologia em sua vida e, enfim, serem multiplicadoras desse movimento. Então, é um grande movimento aqui, uma missão de ajudarmos mulheres, né, a se transformarem nas melhores mulheres que podem ser e assim resgatar a sua vida e o seu casamento. Bom, eu sempre começo essas aulas trazendo uma ampliação de percepções, tá? Para todas nós. Eu sempre uso essa imagem, essa metáfora, quem já ouviu essa aula, né? Já ouviu eu falando sobre isso várias vezes, mas a grande verdade é essa, né? Quando as mulheres chegam aqui, né, especialmente as mulheres novatas, quando elas chegam dentro desses conteúdos, dessas aulas, né, para acessar essas informações, o que acontece? Elas estão geralmente vivendo uma dor, obviamente, ali no seu casamento, no seu relacionamento de casal, estão perdidas, muitas estão confusas, muitas estão passando por dores, tá? E aí, a única coisa que elas querem naquele primeiro momento, eu falo, elas estão caminhando num deserto, né? Elas estão em um deserto árido, elas estão experimentando o calor do deserto, as noites frias, gélidas do deserto, a solidão, a angústia, a frustração, o desespero muitas vezes. Então elas só querem saber, tá, irmão, o que faz para resolver o problema do meu casamento hoje e amanhã, né? Eu quero isso o mais rápido possível. E como é que faz, e qual que é a receita, e pronto, né? Muitas também não acreditam porque acham que, não, isso não existe. Mas existe, é real. Muitas estão frustradas, com medo, já foram muito enganadas. É natural também, a gente sabe que isso também existe, né? Mas quero dizer para vocês que quando vocês começam a acessar esse processo, né? A nossa proposta aqui é que vocês descubram que existe um oásis. Tanto é que a nossa comunidade, para membros, né, mentorados e alunas, se chama Comunidade Oásis. É um caminho de sair do deserto
e descobrir o caminho dessa travessia para dentro de um oásis em que você tem suporte, em que você tem acompanhamento, em que você tem um método, em que você adquire conhecimento, em que você, acima de tudo, acessa um novo nível de mentalidade e de novos processos profundos de cura, tá? Então, eu quero dizer para vocês que é muito mais do que um resgate de casamento. Embora, talvez você chegou aqui porque eu quero, talvez, resgatar meu casamento, eu quero descobrir o que tá dando errado, por que meu marido tá cada vez mais distante. Bom dia, Cleusa. Eu quero descobrir, né, o que tá acontecendo, que eu tô desesperada e eu só quero resolver isso. Mas, na verdade, é muito mais por isso, tá bom? Então, quando a gente, essa mulher que acessa a sua verdadeira autoestima, a sua autoconfiança, se coloca nesse lugar, no seu feminino, tá? Dentro dessa relação, porque a maioria de nós, assim como eu falei um pouco na live de ontem, né? A gente está com o nosso feminino muito despolarizado, então a gente está muito na postura masculina, aquela mulher que vai, que toma frente, que eu não preciso de ninguém para nada, que deixa que eu vou, deixa que eu resolvo, deixa que eu banco isso. Então é uma mulher que está muito na postura masculina, e isso traz, além de problemas no casamento, muita desconexão, traz várias outras consequências para nossa família. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente resgata isso e traz uma transformação para o nosso casamento, e essa mulher ocupa o seu lugar no feminino, a tendência, obviamente, a médio prazo, tá? Talvez não tão inicialmente, que o nosso marido começa cada vez mais a ocupar o lugar no masculino dele. E muitas de nós, especialmente eu, experimentei isso muito dentro do meu casamento, e temos várias mentoradas que também experimentam, que esse movimento do marido também começar a despertar e querer crescer profissionalmente e financeiramente a partir de que ele começa a ocupar mais e mais a cadeira do masculino dele, ao invés dessa relação que ficava extremamente despolarizada, em que a mulher era muito masculina, tomava muito frente de tudo, desequilibrava a relação de casal. Então, o que a gente começa a ver é que esse caminho ajuda as mulheres a caminharem para um novo movimento de prosperidade familiar, em que muitas vezes nós vamos ver o nosso homem, o nosso marido também entrando no movimento do masculino dele e crescendo mais profissionalmente, tá? Um outro ganho é que a maioria de nós quer filhos o quê? Com boa autoestima, filhos autoconfiantes, filhos mais estáveis emocionalmente. Quem é que não quer isso para os filhos, ainda mais na vida de hoje, no mundo de hoje, né? Quem não quer? Só que a grande questão é que muitas de nós desejam isso para os nossos filhos exatamente porque nós não somos isso. Nós não somos estáveis emocionalmente, nós não somos autoconfiantes, nós não temos boa autoestima. Então, nós sabemos a dor que é isso. Então, quando nós desejamos isso para os nossos filhos, sem sermos isso primeiro, embora o desejo e o amor da mãe seja muito importante para os filhos, mas muitas vezes não ajuda que os filhos caminhem efetivamente para esse resultado. Ao contrário, quando você começa a acessar isso dentro de você, em primeiro lugar, e começa a se tornar uma mulher com melhor autoestima, com mais autoconfiança, com mais estabilidade emocional, esse é a maior herança que você deixa para os seus filhos. Assim você ajuda muito mais os seus filhos a caminharem para esse lugar do que o contrário, tá? Então, esse é um movimento que, por quê? Eu falo isso, né? Os filhos nos leem em segredo e eles sabem exatamente aquilo que se passa dentro de nós. Por isso, quanto melhor você estiver, mais equilibrada, mais satisfeita, mais segura, mais autoconfiante, mais você ensina os seus filhos a serem isso, ou conquistarem isso, ou buscarem esse caminho. Ao contrário, quanto menos você viver isso de fato na sua vida, mais os seus filhos vão tender a repetir esse mesmo padrão. Sim, porque estamos falando de padrões. Sim, porque estamos falando de repetição inconsciente de padrões disfuncionais. E é isso que a gente experimenta.
tá? Eu tenho um dos meus trabalhos, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né, um dos primeiros cursos que eu gravei, que se chama Mães Curadas, Filhos Livres. Livres de repetições de padrões disfuncionais, tá? É sobre isso. E, na verdade, ali eu atendi muitas mães que vinham muito angustiadas falando sobre isso. Ah, eu quero que meu filho fique bem, eu vejo meu filho inseguro, eu vejo meu filho sendo maltratado, eu vejo meu filho entrando em relações disfuncionais. E eu falo, e você? Não, e você, que tanto é seguro, que tanto se sente bem? E aí elas caíam em si, né, e percebiam o quanto elas estavam, né, em primeiro lugar, elas eram as pessoas que não alcançavam isso primeiro em suas vidas e que, portanto, elas acabavam vendo seus filhos repetindo isso muito mais, tá? Então, esse é um ganho maravilhoso que você vai ter além de resgatar seu casamento, né? Então, são muitos ganhos que começam a acontecer dentro do nosso oásis à medida em que você sai daquele desespero do deserto, vai entrando em novos lugares na sua vida e você vai ver aquilo que eu mais busco e acredito, que eu acredito que vocês também, que é uma família verdadeiramente estruturada.